E, gente, como eu tinha perdido tanto sangue, eu achava que eu não estava mais grávida. E ali eu fiquei feliz, né? Como uma tola, uma mulher tola. Eu achava que eu não estava mais grávida. E passou-se uns dias e eu me lembro que eu comecei a sonhar com uma menininha vestida nos vestidinhos bem interessante. Eu ficava pensando que era aquilo que o Senhor estava querendo me mostrar. Também eu comecei a sentir, trabalhando no mesmo ambiente, eu comecei a enjoar o perfume de uma colega de trabalho. E ali eu comecei a ficar preocupada. Comecei também a sentir o pé da minha barriga enrijecer e estremecer. E ali eu peguei com muito medo, muito pavor. Gente, não faça essa loucura. É crime. Depois eu fiquei sabendo que é crime, né? Na minha loucura, eu nem lembrei que era crime. Não faça essa loucura. Hoje em dia existe tantas coisas para se prevenir. O certo que a Bíblia fala, se prevenir de estar em pecado. Mas já que você está em pecado, está fazendo essas coisas e não quer engravidar, existem muitos meios para se prevenir. Existem preservativos, existem a pilha na farmácia dia seguinte, existem muitas coisas que você vai evitar um transtorno na sua vida e também de estar cometendo um crime. Isso é crime, entendeu? E ali eu fiz com muito medo o teste de farmácia, deu positivo. Eu não acreditei, eu fiquei desesperada, né? Porque eu estava feliz achando que eu tinha conseguido o que eu queria. Eu fiz novamente e deu positivo e já estava com 4 meses. Eu não tinha mais nada a fazer a não ser se dobrar diante de Deus e assumir aquela criança. Eu conversei com minha mãe num desespero. Eu me lembro que teve uma noite escura que eu não dormi. Eu fiquei desesperada. Eu passei, e agora, mãe? O que eu vou falar para minhas irmãs, meu irmão? O que eu vou falar? O que eu vou falar para as pessoas? O que eu vou falar para A vergonha era muito grande, porque o diabo, ele é assim. Ele é astuto, ele vem, prepara esse cilada. Não estou aqui falando que a minha filha ela é uma bênção na minha vida. Deus transformou aquilo que seria maldição na minha vida em uma grande bênção na minha vida. Minha filha é uma bênção na minha vida. Eu só tenho eles dois e dou graças a Deus, né? Me liguei justamente para não estar cometendo tal atos. E minha filha é uma bênção na minha vida. Mas o inimigo, ele faz isso, ele prepara os pratos, ele prepara tudo que é para destruir sua vida. E depois ele deixa você com vergonha da sua família, com vergonha dos seus parentes, com vergonha dos vizinhos, de todo mundo que você conhece. Era isso que eu sentia. A minha maior preocupação era como eu ia criar essa criança e como eu ia aparecer depois já da separação para as pessoas com outra barriga. E minha mãe chamou e disse, vamos orar, como minha mãe sempre foi uma mulher de oração, uma mulher que é sempre dedicada à igreja. Inclusive, minha mãe tem um testemunho muito forte sobre a vida dela. Uma mulher guerreira, uma mulher que sempre deu a vida pelos seus filhos, nas horas mais difíceis, nas horas mais cruel, ela sempre esteve de pé e de perto, dando coragem e força para que os filhos continuassem. Eu ali, irmã, comecei a orar mesmo na minha fraqueza, pedi perdão a Deus, comecei a orar mais ela. E eu dizia, Senhor, eu quero uma solução para a minha vida.
E você sabe o que Deus respondeu naquele momento, usando a minha mãe? Ele simplesmente disse: eu vou cuidar. Eu vou cuidar. O Senhor falou: eu vou cuidar, e silenciou-se. E ali eu, no meu desespero, eu disse: mãe, eu não vou ficar aqui. Eu vou, me arrume um lugar para me ficar e eu vou para outro lugar. Eu deixo meu filho com vocês para vocês cuidarem, mas eu não vou passar essa vergonha aqui junto com vocês. E aí eu me lembro que minha tia mora aqui no interior da cidade e ela ajeitou com minha tia para mim passar. Aí já tinha o que? 4 meses, os 5 meses de gravidez na roça com minha tia. Ali eu fui cuidada, como o Senhor falou, né? Ali eu fui cuidada, minha tia me cuidava como se eu fosse uma filha. Devo muito favor à minha tia. As filhas dela cuidaram de mim como se eu fosse filha mesmo. Tiveram assim, como o Senhor falou, prometeu, eu vou cuidar. Elas tiveram um cuidado muito grande comigo. Minha prima fez chá de bebê para mim, para estar recolhendo coisas para a criança. E o Senhor cuidou. Mas mesmo assim, né? Você tem que viver o deserto. O deserto qual você procurou entrar nesse deserto. E ali quando eu fiz a ultrassom, eu já sabia que seria uma menina. E aí o médico disse, é uma menina. Então, assim, alegrava o meu coração porque era o meu sonho ter um casal de filhos, mas não na questão da situação, não era a hora exata, mas já tinha acontecido, então eu comecei a amá-la, né? Quando ela começou a se mexer na minha barriga, eu comecei a sentir amor pela minha filha. E ali eu chorava muito, eu chorava pela situação que eu estava. Durante a minha gravidez, eu chorei todos os 5 meses. Todos os meses, né? Eu chorei muito, eu deitava para dormir, eu chorava muito. Chorava com saudade de meu filho, chorava pelo que eu fiz, chorava pelas palavras que eu tinha ouvido daquele rapaz. Eu se sentia um ser inútil. Eu se sentia a mulher mais desprezada, a mulher mais sem noção da vida. Eu se sentia um nada. Essa é a verdade. Eu me encontrava ali com feridas abertas dentro de mim. Eu me encontrava ali com 2 filhos para criar, porque ao ter o meu filho, minha mãe disse que eu retornaria para a casa dela para cuidar dos 2. Porque uma coisa que minha mãe sempre falava, e ela está correta, eu vou cuidar durante o dia, você trabalha e à noite os filhos são seus. E eu, naquela situação, né? Aquela situação, passaram-se os tempos, foram dias escuros. Então, assim, quando Deus tem negócio contigo, não adianta querer entrar por caminhos, não adianta dizer que Deus é o culpado de tudo, porque Deus permite situações em sua vida para mostrar que Ele é Deus. E ali eu me encontrava uma mulher feridas abertas dentro de mim, incurável. Eu achava que não tinha solução para a minha vida. Eu me lembro que quando meu cunhado, ele é um homem de Deus, ficou sabendo, ele disse assim, ele falou as seguintes palavras: ela tinha destruído 50% da vida dela com a separação, agora ela destruiu 100% da vida dela. E eu guardei aquelas palavras dentro de mim. E aí eu começava a achar que não tinha mais jeito para a minha vida, que não tinha solução para mim. Eu fiquei tão assustada que eu preparei tudo para que eu fosse ligada no ato da minha cirurgia, da minha cesariana, só que não deu certo. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que após 4 meses que eu tinha feito a cesariana, tinha passado por 2 cesarianas, Deus preparou uma médica que me ligou sem cobrar nada de mim. E
Eu sou ligada até hoje, tenho meus 2 filhos, sou feliz com eles dois. E ali, quando eu retornei para casa, não foi fácil. Imagina aí, você ter que encarar sua família, uma família que veio da roça, uma família que tinha princípios bíblicos, que não achava normal aquilo que eu tinha feito, de forma alguma, e não é, digo que não é normal. E ali eu tinha que encarar toda aquela situação, eu não tinha como fugir daquela situação. Eu tinha que vivenciar, eu tinha que viver todos os dias aquilo ali que eu fiz, né? E ali eu passei a batalhar, a minha batalha agora começou na justiça para tentar forçar o pai da minha filha registrar minha filha, porque desde antes da minha filha nascer, ele ajudou no enxoval, não muita coisa, mas ajudou, e começou a pagar pensão desde que ela nasceu. Foi ver no hospital, diferente do pai de minha filha, de meu filho, que nunca foi visitar no hospital o pai da minha filha, tipo assim, ele foi mais por curiosidade para ver se a menina tinha alguma coisa a ver com ele. E ali ele pagava a pensão todo mês, mas ele não registrava a menina. E ali eu precisava do registro da minha filha para levar no médico, para tudo. Foi quando minha prima registrou ela só no meu nome. E ali eu comecei uma grande batalha na justiça de 3 anos. 3 anos brigando na justiça para registrar minha filha, o processo. Eu me lembro que eu ia para o fórum saber como era que estava aquele processo, porque eu estava sem condições financeiras de pagar um advogado e eu entrei pela Defensoria Pública. Eu me lembro que eu voltava chorando para o meu trabalho, pedia licença no trabalho, ia lá, eu já estava trabalhando, claro. Eu ia do trabalho chorando, porque eu via que aquilo não andava, era o processo de Deus na minha vida. Era o processo, não adianta quando você está nas mãos de Deus, no processo de Deus, no deserto que Deus colocou, para que você se volte a entrar no padrão que Ele quer, no propósito que Ele tem com você na terra, não adianta, você vai ficar rodando naquele deserto. E eu voltava chorando até que aquele homem veio, né, exigiu de mim um DNA da menina e de mim, da menina, né? E ele ainda revogou para poder prolongar mais as coisas. E eu me lembro que ele saiu do emprego para poder eu não pagar pensão de acordo com o que ele ganhava. Tudo isso eu passei, tudo isso eu vivi. E só que assim, Deus ele é tão fiel, porque eu achava que ele nunca ia pagar pensão para minha filha, mas desde que minha filha nasceu, ele nunca ficou um mês sem depositar e não precisa eu estar correndo atrás dele para estar colocando nada disso, porque ele vai lá e coloca. E ali eu passei uma vergonha muito grande, né? Porque Deus permite que nós sejamos envergonhados para que a gente aprenda, né? Porque com o processo da primeira separação eu não aprendi. Jesus permitiu esse outro processo para que eu aprendesse. E ali ele exigiu que DNA e a gente passou pelo DNA e ele registrou minha filha. No início, ele não procurava saber da minha filha. Ele nunca procurou. Eu via que ele tinha vergonha. Ele casou-se, tinha uma namorada, depois eu fiquei sabendo que ele tinha uma namorada na roça, casou-se. Com o passar do tempo, ele quis se aproximar de minha filha, só que minha filha não criou vínculo com ele. Minha filha não criou vínculo com ele e minha filha escutava alguns burburinhos da família dizendo a forma que ela veio ao mundo que ele desprezou. Então, assim, ela não quis mais se aproximar dele. E aí eu lembro que esse homem culpava a minha pessoa.
Ele passou muito tempo me culpando, dizendo que a menina não gostava dele porque que seria a culpa de. Já ele eu vejo que tinha sentimento, mesmo da forma que aconteceu, diferente do pai do meu filho, que não tem nenhum sentimento. Eu acredito que ele não tem sentimento por nada nessa vida. Passou-se, ele me culpava, dizia que eu era a culpada de tudo, que a menina não queria saber dele, não se aproximava dele. Era minha culpa. Chegou um momento que eu falei, não, você desprezou quando era criança e agora veio o retorno de tudo que você fez. Então, o que eu quero dizer nesses testemunhos que eu contei, não estou aqui mais uma vez para expor minha vida. Não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, até porque eu não citei nome de ninguém aqui. Mas para dizer que o preço da desobediência é grande. Você paga um alto preço pela desobediência, por sair dos propósitos do Senhor, por desespero, por não querer esperar, por não querer fazer aquilo que o Senhor tem para você fazer. Hoje eu me sinto bem, feliz com meus 2 filhos, estão grandes. A minha filha tem 16 anos, meu filho tem 17, caminhando para 18. Me sinto completa na parte de filhos. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, que Deus me deu mesmo em meio à situação, mas eu acredito, eu olho para mulheres, eu conheço mulheres que elas choram para ter um filho, elas querem engravidar, tem seu marido, quer engravidar, mas não consegue, mas Deus me deu essa dádiva de ser mãe de um casal de filho lindo. Então assim, eu me sinto, mesmo em meio às minhas desobediências, eu me sinto agraciada por Deus, por Ele ter permitido, e por Ele não, e agradecida, né, por Ele não ter permitido que eu cometesse tal ato com minha filha. Então, assim, Deus, Ele foi bondoso, maravilhoso, e Ele é bondoso, maravilhoso em todo o tempo. Nós que somos infiéis, nós que somos desobedientes, nós que muitas vezes saímos do propósito que Deus tem para nós viver na terra. Nós que muitas vezes queremos seguir, empinar o narizinho e dizer, eu mando na minha vida. Daqui para frente eu vou viver sozinha. Daqui para frente vai ser do jeito que eu quero. Engana-se quem pensa que vai fazer do jeito que Deus quer, ou do jeito que você quer, porque tem que ser do jeito que Deus quer. Então é isso, a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Espero que vocês assistam os meus vídeos, que vocês curtem, que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam, deixem comentário o que vocês acharam desse testemunho. E estarei sempre aqui passando vídeos novos. Eu estarei abrindo uma campanha, não sei ainda, não escolhi a data ainda. Aqui já tem alguns nomes para me orar, né? De uma campanha de 7 dias. 7 dias de restauração. Você que precisa ser restaurado, você que precisa de Deus, cure as feridas que está dentro de você. Você que precisa que Deus venha mover sobre você a vontade dele, né? Fazer a vontade dele. Se inscreva, né, no canal. Você se inscreve no canal, deixa o like de vocês, deixa o nome de vocês e fala a palavra eu quero, porque eu vou estar pegando esses nomes, tá colocando aqui dentro e você vai entrar junto comigo, viu? Você vai entrar junto comigo nesse propósito de 7 dias de oração. Porque nós, seres humanos, nós temos mania de terceirizar a oração. Como é que eu terceirizo minha oração? Eu terceirizo pedindo oração, sendo que Deus muitas vezes está querendo que você mesma ore. Que você mesmo entre no propósito de oração com Ele. Aí nós pegamos, fazemos o quê? Terceirizamos para uma outra pessoa orar por você.
Então, assim, eu não vou orar aqui sozinha, eu vou orar junto com você. Eu só quero que você deixe aqui o seu pedido de oração, porque eu vou estar inserindo aqui nessa vasilha. A gente vai passar os 7 dias orando. Quando terminar, quem receber algo da parte de Deus, e pode entrar lá nos comentários e vai dizer: eu quero contar o meu testemunho, porque eu vou dar permissão. Vou entrar em contato e vou dar permissão para você contar o seu testemunho aqui no canal. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês sejam abençoados por esses vídeos, que vocês venham curtir e que o nome do Senhor seja engrandecido.